Rádio Portal da Luz, divulgando o amor. Em seguida, a prece inicial, teremos a palestra do senhor César Reis. Bom dia. Bom dia. Gostaria de ler aqui a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes e que vocês acompanhem aí. Nesse caminho da caridade, devemos seguir todos, porque se fora dela não há recuperação para ninguém, fora do serviço que a expressa, nenhum de nossos problemas encontrará solução. Bezerra de Menezes. É uma grande alegria para todos nós, uma satisfação receber nossos irmãos que vão aqui trazer mensagens edificantes para nós. O Carlos pediu que eu fizesse a prece de início, então vamos fechar nossos olhos, entrar em sintonia com os dirigentes desse trabalho, com os espíritos protetores que aqui se encontram, que os nossos irmãos sejam abençoados na palestra que irão proferir, que todos que estão aqui recebam o tratamento necessário para saírem daqui fortalecidos na esperança, na coragem, na fé e perseverar nessa trajetória de evolução aqui na Terra, planeta de provas e expiações. Para dar início, vamos proferir a prece, a oração da paz, a prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Mestre querido, por esta encarnação, em especial por mais este dia aqui na Terra, por esse encontro fraterno, pela companhia de todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Que a mensagem de luz que será transmitida para todos nós possa ser bem absorvida por cada um que aqui está e que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, na nossa transformação íntima, no nosso crescimento espiritual. Abençoa os palestrantes, harmoniza seus pensamentos, seus sentimentos, que tenham boa sintonia com seus mentores e que possa fluir bem esse encontro fraterno. Que a paz seja com todos nós, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Senhor. Gravação e transmissão ao vivo de nossa primeira palestra, 22 de setembro de 2012, Espaço Chico Xavier, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em seguida, teremos a palestra do senhor César Reis. Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Permaneça conosco, a paz de Jesus. É uma grande alegria estar aqui. E nessa hora, assim, tão cedo, né? Ver a casa cheia. Isso é um prazer imenso para nós. Todo sábado é assim, né? Isso é uma bênção. Acho que raramente, acho que eu não conheço nenhum lugar em que às 7h30 da manhã já começa com uma palestra de casa cheia. Isso é extraordinário. Mas nós tivemos nos Estados Unidos, existe chegamos numa cidade pequena chamada Bessemer. O que me chamou a atenção é que logo na chegada
da estação ferroviária, havia-se um monumento enorme. Era um trilho de trem, um trilho torto. Achei aquilo estranho. E o amigo que estava conosco disse, eu não sei se você sabe, mas existem pelo menos 13 cidades nos Estados Unidos chamadas Bessemer. Bessemer City. 13 cidades pelo menos. Eu disse, que estranho, né? Nunca ouvi falar nisso, por que será? E de todas elas, em todas elas, nós temos um monumento semelhante a esse. Ou seja, um trilho torto. Então, o companheiro me contou que lá por meados do século XIX, um homem teve uma ideia muito interessante. Ele gostava muito de fazer experimentos de metalurgia. Não conhecia muito, mas até talvez porque não conhecesse muito, ele resolveu fazer uma experiência que ninguém queria fazer. Todos tinham medo de fazer aquilo. Pegou o ferro gusa, que já estava liquefeito, e começou a injetar oxigênio nesse processo de liquefação. E todos os metalurgistas da época diziam assim, vai explodir. Vai ser uma tremenda explosão colocar oxigênio nesse calor tremendo que está aí. Por isso ninguém tentava. Mas ele resolveu fazer e simplesmente não explodiu. E mais interessante, o oxigênio como que varreu aquelas limalhas, aquelas impurezas que havia no ferro gusa. E quando o ferro desaqueceu, ficou muito, muito, muito rígido, muito duro, muito límpido. Estava nascendo aquilo que nós hoje conhecemos como aço. Bessemer, Henry Bessemer, um inglês curioso da metalurgia, acabou descobrindo aço. Parece que a Revolução Industrial estava esperando exatamente esse momento, a descoberta do aço. Já havia uma determinada tecnologia para a construção de máquinas, de equipamentos, já havia algumas ferrovias primitivas, né? Alguns trilhos primitivos, alguns motores, mas faltava a tecnologia do aço. Então, quando Henry Bessemer sopra aquele oxigênio em cima daquele ferro gusa, né? Ele estava lançando a humanidade numa nova era. Interessante que, na verdade, o grande objetivo de Henry Bessemer não era exatamente fazer trilhos. Isso veio depois. Naquela época existia, no interior da Europa, uma guerra terrível chamada a Guerra da Crimeia. E ele estava muito interessado em produzir armamento e munição resistentes, que pudesse ter um cano mais largo, que pudesse ter uma munição mais avançada, que pudesse atirar mais alto e mais longe, que pudesse destruir mais. Mas o material existente na época não era capaz de permitir que se produzisse esse tipo de ataques. Quando aparece o aço, a guerra entra numa nova etapa. E Henry Bessemer começa a construir canhões, começa a construir equipamentos de guerra de toda a ordem, e a guerra entra numa nova etapa. Ele ganhou muito dinheiro, ficou multimilionário, e os americanos gostam muito de ferrovias, gostam muito de máquinas, gostam muito de equipamentos. Por isso, há pelo menos 13 cidades nos Estados Unidos chamadas Bessemer City, em homenagem a essa criatura. Duas coisas me chamaram muito a atenção nesse momento em que nós estávamos lá. A primeira é que havia uma data para esse acontecimento. A data em que a humanidade recebeu, segundo eles diziam, a grande bênção de entrar na verdadeira era industrial, onde teríamos equipamentos sofisticados, armas terríveis, enfim, condições imensas de uma nova era para a humanidade. Essa data era 1857. Foi o ano que isso aconteceu. E quando a pessoa me contou isso, imediatamente a mente foi para a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é 1857, 18 de abril.
Achei interessante que, no momento mesmo em que a humanidade se preparava para ter condições de fazer guerras tremendas, de um grande poderio industrial que encheu a terra de estradas de ferro, motores cada vez mais potentes, né? A tecnologia do aço, a siderurgia, levou a humanidade a uma nova era, nesse mesmo momento em que houve muito progresso, desenvolvimento fantástico, né, da ciência, da tecnologia, também muitas guerras, muita tragédia, muito sofrimento. Nesse mesmo momento, a humanidade a espiritualidade providencia a chegada do Consolador prometido à humanidade. Achei muito interessante esse acontecimento, 1857, Bessemer e o início dessa siderurgia excepcional. 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que leva de fato a humanidade a uma nova era. Então, de um lado, uma nova era de ciência, de tecnologia, de destruição, de economia, de finanças, e de outro lado, uma nova era de sensibilidade, do Consolador, de uma nova realidade para a profundidade do ser. Levar a humanidade a um tempo novo de harmonia e de paz. De um lado, as possibilidades crescentes de guerra, e do outro lado, possibilidades reais de uma paz efetiva por compreensão. Isso nos chamou muito a atenção. E um outro fato que chamou a atenção é que todas essas cidades, essas 13 cidades, em nelas havia esses trilhos retorcidos, mostrando assim o antigo tempo antes de Bessemer, em que os trilhos realmente não eram da melhor qualidade, e depois com estradas maravilhosas e os trens, aqueles trens fantásticos americanos, transportando tanta riqueza de um lado para o outro, naquele país extraordinário. Estava conosco um senhor idoso, que ele era de origem índia, era um chefe índio, era um homem sábio, que falava muito pouco. Ele disse assim: eu gosto muito de olhar esses caminhos de ferro nos Estados Unidos, mas acho que a nossa vida é feita de caminhos, e nós escolhemos os caminhos pelos quais vamos viver, vamos trilhar. Agora devemos sempre fazer uma pergunta, como dizia o velho chefe Senhor: há nesse caminho um coração? Porque nessa pergunta pequena a gente diz: se não há, não vale a pena. Seja qual for o caminho de ferro, torcido ou não retorcido, o caminho que a gente escolha que seja marcado pela sensibilidade. Por isso nós escolhemos aqui, para começar a nossa conversa, um cérebro envelopado num coração. Há nesse caminho um coração? Ou seja, nós estamos lançados efetivamente agora em estruturas cerebrais, né? A construção da sociedade é a partir da ciência, da tecnologia, esse mundo novo que nós sonhamos tanto que está sendo construído. Mas a pergunta é: nós, no século XX, um século muito especial, que começamos o século XX com pequenos motores, e terminamos com sondas interplanetárias. Nós estamos fotografando o outro lado do cosmos, não é? Nós desenvolvemos a ciência, a tecnologia de maneira magnífica, e podemos dizer que depois de 1857, depois de Bessemer, o final do século XIX, nós vamos nos encontrando com uma estrutura real da matéria, e quando iniciamos o século XX, nós estamos num ponto novo. Interessante que, século após século, a humanidade começava andando a pé, no lombo de burro, a cavalo, na carroça, século após século. Quando começa o século XX, nós já temos os primeiros motores, pequeninos, simples, mas motores à explosão. Em 1908, Thomas Edison disse que não acreditava no avião. Em 1914, os aviões já eram armas de combate na Primeira Guerra Mundial. O século XX começou com a criatura não mais andando a pé, no lombo de burro, nem a cavalo, mas os primeiros motores modestos e simples, e terminou com computadores fantásticos, sondas interplanetárias, esta coisa toda magnífica da tecnologia, a medicina com seus avanços fabulosos. Mas é como pergunta o nosso chefe CEO:
Há nesse caminho um coração? Porque também nós penetramos no século XX na intimidade infinitamente pequeno, conhecemos a matéria de maneira extraordinária, agora fizemos 2 guerras mundiais. Conhecemos a intimidade do átomo e fizemos a bomba atômica. Matamos, muito mais do que Bessemer era capaz de sonhar em 1857. Há nesse caminho um coração? Eu acho que essa é a questão. Se no século XX nós resolvemos de maneira brilhante as questões da inteligência, no século XXI o desafio é resolver as questões da convivência. Por isso cérebro sim, mas coração também. Então vamos conversar um pouco sobre isso no nosso encontro matinal, que me é tão prazeroso. Por favor. Nós colocamos aqui essa ideia, o homem de bem, né? Viver a lei de amor, de justiça e caridade com o trabalho no bem. Porque essa é a proposta. O desafio do século XXI é ajudar as pessoas a se transformarem em homem de bem. E o homem de bem é aquele que vive. Veja, não faz o discurso, ele vive a lei de amor, de justiça e de caridade. E aí nós colocamos aqui a pergunta do chefe índio. Cabe aqui uma pergunta pequena. Há nesse caminho que integra cérebro e coração, há nesse caminho um coração? Porque se não há, não vale a pena. É a sabedoria do índio, né? Do índio lá dos Estados Unidos, vendo aqueles trens fantásticos cruzarem aqueles campos maravilhosos daquele país incrível. Por favor. Então nós vamos olhar essa trajetória. Você vai trabalhar um bocado aí, viu? Da reencarnação, marcando esse processo de aprendizagem, essa tomada de consciência, para que afinal possa surgir o homem de bem, que é um processo. Né? Aprender. A palavra aprender está associada diretamente à mudança de comportamento. Você não aprende porque sabe nomes, datas, fórmulas, equações, pergunta A, B ou C do livro dos Espíritos. Não é assim que se aprende. Você aprende mudando a sua maneira de ser. É aí que você demonstra que aprendeu. Efetivamente. Então a questão é, qual é o processo para nós aprendermos a ser homem de bem? Na verdade é uma tomada de consciência. Todo esse caminho está dentro de nós, porque nós somos deuses. A tomada de consciência é colocar essa questão límpida e clara à nossa frente, para que nós possamos tomar o caminho. Por favor. Então, a ideia da reencarnação, que não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. Nós encontramos a reencarnação entre os egípcios, entre os assírios, entre os caldeus, entre os gregos, entre os egípcios, entre os judeus. Todas as civilizações mais antigas falam da reencarnação. Nenhuma delas, porém, fala com clareza. O que é isso? As pessoas sabiam que havia um mecanismo através do qual a gente nascia e renascia. Mas para quê? Como? Não é? Então, quem coloca a reencarnação no contexto efetivo do processo da evolução é a doutrina espírita. Nós diríamos assim, a reencarnação é uma velha notícia, porém, sob a ótica da doutrina espírita, é uma novidade que está vindo aí para a nossa compreensão, para o nosso crescimento espiritual. Então, nós colocamos lá o homem velho, né, começando a sua trajetória, por favor. E aqui, o limite superior da sua progressão evolutiva. Nós começamos todos assim e vamos chegar todos assim, não é verdade? No início nós estamos em fase de adaptação para que possamos adquirir a consciência plena desse processo. Só que o padrão que nos deu foi Jesus Cristo. E é esse o padrão que nós temos que interiorizar. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a questão fundamental. Eu já estou amando a Deus sobre todas as coisas. Eu já estou adquirindo essa possibilidade de aprender a amar a Deus através do amor ao meu próximo. Esse é o padrão. Enquanto eu não conseguir fazer isso em plenitude, eu não cheguei aqui. No momento nós estamos em fase de adaptação. Nós estamos mais próximos, né? Mais próximos lá daquele início do que a plenitude desse trabalho, que é a conscientização plena.
A reencarnação é para isso. É a primeira vez na história da humanidade que aparece a reencarnação nesse contexto e nesse conceito e com esse significado. Por isso a gente vai aproveitar a aprendizagem que a doutrina espírita nos oferece para que a nossa reencarnação seja otimizada, para que nós possamos crescer na direção do bem, porque é esse o processo. Porque enquanto isso não acontece, o que ocorre? A gente sofre, porque não cumprir essa lei gera a dor. E aí é um outro conceito que é novo que o Espiritismo nos coloca. A dor não é um castigo. Né? A dor não é uma questão em que Deus coloca o gancho em nós para fazer a gente sofrer. Não é uma coisa assim. A dor é um instrumento de justiça, ou seja, de equilíbrio. A dor é um instrumento de adaptação. A dor é um instrumento de aprendizagem. E a dor é uma ferramenta de educação, até que a gente possa atingir o estágio de consciência pura. Então, enquanto a gente está fora do caminho, acontecem coisas para nos colocarem no caminho. É esse o processo. Você não está sofrendo porque Deus castiga. Você está sofrendo porque você não cumpriu o padrão. É você que criou o sofrimento para você. Por favor. Aí você então começa a nascer e renascer. Vamos colocar aí algumas lembranças, né? Eu não sei se vocês passaram por essas coisas, mas eu certamente passei. Os amigos espirituais, olha, você já passou por tudo isso, né? Um dia você aprende. Né? Só que agora, né? Agora a gente quer chegar realmente à aprendizagem. Então isso é uma escalada. Vai e vem, sempre sendo atraído por Deus para que nós alcancemos a plena consciência. Jesus disse que nós íamos chegar lá. E nós não temos nenhum motivo para duvidar de Jesus. Agora, nós podemos cooperar. É um processo, dizem, já que nós falamos em aço, né? É um processo de imantação. Disse que Deus é o grande imã. Ele está nos atraindo para Ele durante todo o tempo. Se você abdica daquelas coisas, dos entulhos que prejudicam o processo de imantação, você rapidamente se encontra com o Pai. Mas se você permanece com todos aqueles obstáculos, orgulho, a vaidade, a maldade, a indisciplina, a luxúria, etc., isso são escolhos que dificultam esse processo de imantação. Agora cabe a você decidir se quer ou não caminhar de maneira mais decidida em direção a Deus, nosso Pai. Por favor. Então, nós colocamos aqui um salto. Essa é uma visão humana de um salto quântico. Né? Então nós temos assim um horizonte maravilhoso, uma possibilidade magnífica. Olha que cores, que luzes, né? Quantos amarelos, quantos róseos, quantos vermelhos, quantos rubros. Isso é a natureza maravilhosa. E o sol que se projeta, e o ser humano. A doutrina espírita nos oferece a possibilidade esse salto quântico para a nova era. É por isso que veio o Consolador em 1857. Não para que você produzisse mais canhões, mais armas, mais munições, você desenvolvesse a inteligência, mas coloque o coração nesse caminho. Esse é o salto para você entrar no caminho do bem, por favor. Então vamos lá. Aí está o ser humano, não é? O ser humano, todos nós. O ser humano, quando ele nasce, por favor, nós todos temos pode tocar. Nós temos uma missão e nós temos os recursos para cumprir essa missão. Não é assim? Além do mais, existe em nós uma energia espiritual investida. Todos nós. Nenhum de nós está abandonado. Seja qual for a nossa posição, existe um investimento espiritual em nós. Isso nos dá, por favor, nos dá a compreensão, o conhecimento, a possibilidade de alcançar coisas. É um investimento espiritual em todos nós. Isso não há nenhuma exceção. Né? Então, a partir daí, nós temos uma visão de futuro. Todos nós fomos criados para sermos felizes. Vós sois deuses. E nós falamos, o limite superior da progressão evolutiva está reservada, como diz o Sermão da Montanha, aos puros de coração. Porque são esses que verão a Deus. Certamente não é ver a Deus com os olhos físicos, mas haverá uma aproximação tão grande, tão extraordinária, que vai se poder dizer: já não sou mais eu quem vive, é o Pai
o Pai que vive em mim. Então esse é o limite superior, é a nossa visão de futuro. Você não está aqui para ser médico, dentista, engenheiro, gari, não está aqui para essas coisas apenas. Isso são caminhos que você vai adotar para poder dar o seu salto quântico na direção desse grande encontro criatura com o Criador, por favor. Daí você tem uma família, que a gente costuma se dizer, e família é um dos postulados fundamentais da doutrina espírita. Você não nasce numa família por acaso. A família é uma espécie assim de trampolim, onde você vai agrupar energias para dar o grande salto, se transformar numa criatura quântica do mundo cósmico, da nova era. A família é para isso. Por isso nós, espíritas, aprendizes da nossa doutrina, vamos valorizar a nossa família. Deverá ser um ambiente quente, caloroso, acolhedor, generoso, gentil, um ambiente fortalecedor, um ambiente gerador de energia para todos os nossos filhos que chegam, os nossos netos que chegam, nossos amigos que chegam, os nossos companheiros que cheguem, para a gente ter ali uma quantidade grande de energia positiva para que seja possível dar o grande salto, aquele salto quântico na direção da luz. Para isso vem a família. Então tem que ser valorizada. Por favor. Vem a sociedade, né? O mundo social que nós temos que viver. Vamos lá. Nós temos o nosso trabalho, e é interessante que a doutrina espírita coloca o trabalho numa questão muito especial. Todas as leis que nós aprendemos, as leis da física, da química, da biologia, se projetam nas leis sociais, que por sua vez decorrem das leis morais. Então, na verdade, aquelas leis que nós encontramos na parte terceira do Livro dos Espíritos são as mesmas leis da física, da química, da biologia, colocadas agora numa outra dimensão. Então, o trabalho na doutrina espírita é uma das leis morais. Você não trabalha só para ganhar dinheiro, para bater ponto depois de 40, 30 anos, 40 anos, se aposentar. Você, com o seu trabalho, está ajudando a construir um mundo melhor. Você está se construindo um cidadão melhor, um operário melhor desse grande caminhar, que é o caminhar na direção do bem. Então o trabalho tem essa feição moral, ética, uma feição de crescimento espiritual. Também é fundamental aproveitar para isso, por favor. Além disso, nós somos criaturas do mundo, né? Nosso pensamento, nosso sentimento, nossa emoção, nosso desejo, nossas atitudes constroem e reconstroem o mundo a cada momento. E também destroem. Nós temos visto muito essa história ao longo do tempo. Agora, como aprendiz do Espiritismo, é construir um tempo novo no mundo melhor para uma criatura mais feliz. Essa é a proposta. Então, quando a gente nasce, nós nascemos com algumas forças. São as nossas virtudes. No estágio evolutivo em que nós estamos, certamente existem para todos nós a paz, o amor e a harmonia como vontade. Né? Quem é que não deseja ter a paz? Quem é que não deseja viver num processo harmônico? Né? Quem é que não deseja o amor? Isso são, na verdade, chamamentos, invocações, convocações, são coisas, chamamos de coisas fortes, porque nós somos seres divinos, aquele processo de atração de Deus em relação Criador, em relação a nós, as criaturas, se faz através desses ímpetos, dessas intenções que são gerais em todo ser humano. Só que, lamentavelmente, nós não nascemos só com virtudes, nós nascemos só com essas forças, nós trazemos a herança das vidas anteriores. Então, aparecem as falhas, as fraquezas, e colocamos os vícios ali de propósito. O desenho são algemas, né? Porque elas nos aprisionam, não é verdade? E aí, se nós aqui temos pouca coisa, do lado de lá, a bagagem acho que é mais extensa, né? Pelo menos tem mais intimidade com ela. Por favor. Olha, todos nós nascemos com orgulho, com egoísmo, com cupidez. Olha, vamos colocando, né? Com inveja, com ambições, com preguiça. Isso, não sei se, para mim isso vale, não sei se vale para todos vocês, mas pelo menos, olha, essas coisas ainda estão aqui dentro e realmente é uma complicação. Né? Termina com revolta, com drogas, e a gente teve cuidado, porque não cabia mais, né? Não cabia mais, porque você vai colocando essas algemas aí, parece que é interminável. E quando do lado de cá, nós temos ainda poucas, do lado de lá a bagagem é extensa e profunda, né? Mas é isso mesmo. Vamos aproveitar a nossa encarnação para crescer na direção do bem. O que a gente tem que fazer? Aumentar a carga do lado de cá.
e diminuir a carga do lado de lá. Daí fica óbvia a ideia da reforma interior, da renovação íntima, né? Aquele esforço que temos que fazer para ser um pouquinho melhor a cada momento, assim que for possível, por favor. E aí então nós colocamos o nosso homem do salto quântico, né, na direção da luz. Vamos lá. Lembrando aquele conceito do Espírito Verdade, amar. Né? Amar é fundamental. Nós não somos capazes ainda daquele grande amor, aquele amor do Chico Xavier, aquele amor da Madre Teresa de Calcutá, aquele amor de Mahatma Gandhi. A gente não tem esse amor, pelo menos eu estou muito, muito, muito longe disso. Mas um sorrisinho amigo, né? Uma palavrinha boa, um gesto de carinho, né? Um abraço generoso, pelo menos isso mais ou menos a gente sabe fazer. Então a gente vai começar a treinar. Então, para você chegar a seu grande amor, você tem que ir acumulando o pequeno amor, a pequena atenção, né? O pequeno sorriso, o pequeno pensamento, a pequena boa vontade, o pequeno olhar, a pequena carícia. É o que a gente pode fazer. Só que você vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, vira um hábito. Você se acostuma. E daqui a pouco você não quer mais fazer as outras coisas que negam isso. E quando você faz o somatório disso tudo, de repente aquele amor pequenininho, de baixa qualidade, que a gente ainda tem, pelo menos eu, vai sendo um amor um pouquinho maior, vai se desenvolvendo um pouquinho mais. É assim, não é nada muito, sabe? Então a primeira coisa é esse amor, aprender isso. E a segunda é a gente compreender. O conceito de instrução aqui está muito associado a esse processo de aprender uma nova leitura da vida. A relação entre nós tem que ser uma relação rica, generosa, acolhedora, amiga, cordial, de perdoar, não é? São essas coisas que às vezes formam grandes desafios. Mas a gente tem que aprender. Estudamos a doutrina espírita, não para que ela fique lá no armário ou porque a gente faça citações. Estudamos a doutrina espírita para que ela seja de fato a nossa bandeira. Aliás, o Espiritismo tem essas bandeiras luminosas que devem estar hasteadas dentro do nosso coração. Né? A primeira bandeira é exatamente essa aí, essa questão do amor, né? Que tem que estar firme dentro de nós. A vivência espírita em todas as coisas da nossa vida. Né? Então isso é muito fundamental, colocar isso como maneira de viver para nós. E aí nós tentamos entender esse processo de formação, nós falamos lá no início, né? Como é que aparece esse tal do homem do bem e como é que ele amadurece e se torna a nossa realidade profunda? Como é que acontece isso? Nós colocamos assim um desenhozinho, né? A primeira coisa é o conhecer, que o nosso Espírito Verdade nos diz. E a ideia de conhecer, o professor Pastorino gostava muito dessa palavra, ele dizia, era o cognoscere. Você só conhece uma coisa quando você sente o gosto daquela coisa. Esse é o conceito grego do cognoscere. Qual é o gosto do bem para você? Qual é o gosto da paz para você? Qual é o gosto do perdão para você? Qual é o gosto da ternura, da solidariedade? Qual é o gosto do sorriso amigo? Qual é o gosto da paciência para você? É o gosto. Porque é alguma coisa que passa por certo pelas papilas gustativas do seu corpo físico, essa máquina maravilhosa de viver, mas que encontra uma resposta efetiva na essência do ser. Qual é o gosto da paz? Qual é o gosto da quietude? O gosto da ternura? O gosto da beleza? O gosto da compreensão? Isso passa pelo nosso corpo físico. E por certo a gente respira mais fundo, o nosso pulmão se enche de um ar renovado, toda a nossa estrutura somática, nossa organização biológica, sente um gosto novo nessas coisas. Mas isso na verdade é apenas reflexo do que acontece de fato no nosso espírito. Qual é o gosto bom do bem? É uma questão que temos que colocar para todos nós. É assim que começa o cognoscere, o compreender, como os gregos antigos da escola que gerou Pitágoras entendiam o mundo, procuravam compreender o mundo. Por favor. Depois que isso vem, você tem o gosto, você tem uma nova compreensão. Olhar o mundo de outra maneira. Ler o mundo, as cores, as luzes, os sons.
mas também os sorrisos, as dores, os sofrimentos, as alegrias, as agonias. Tudo tem um sentido, tudo tem um significado. Nada é gratuito. Tudo tem alguém conduzindo, alguma coisa produzindo. Tudo tem um sentido. Esse é o entendimento. Compreender as coisas. Então, a partir do conhecimento, você adquire uma condição melhor de compreender as coisas. E depois, você vai aceitar. Aceita porque compreende. Então não é mais aquela grande dor, aquela grande tragédia. Me lembro quando aconteceu recentemente o tsunami, aquela quantidade imensa de pessoas que desencarnaram abruptamente, que deu uma dor terrível no nosso coração. E nós nos recolhemos lá junto aos nossos livros e abrimos obras póstumas, e ali encontramos as provações coletivas. Aquilo é claro. Então, naquela hora, aquilo ali foi tão perfeito, aquele entendimento, realmente eu tenho que aceitar isso. Né? Realmente isso não acontece por acaso. Isso tem um sentido, tem um propósito. Aquelas pessoas todas desencarnaram, isso tem um significado, não é gratuito. Então, essa não gratuidade das coisas, esse processo de aceitação que decorre do entendimento, por sua vez, nasceu do conhecimento. Então, nós vamos, por favor, nós vamos adquirir a sabedoria. Eu falei ali do cognoscere, né? E falei do gosto do bem, do gosto do amor. Sabedoria é uma palavra que vem de sapere, que deu sabor. É mesmo, os portugueses ainda hoje dizem. O português gosta muito de bacalhau, né? Então ele prepara aquela bacalhoada com umas batatas feitas com casca, e eles batem na batata, dizem que é a batata aos murros, e batem assim. E quando eles comem o bacalhau misturado com aquela batata, eles dizem assim, saboreando: este bacalhau me sabe muito bem. É do saber que deu sabor. É o bom sabor. Então a sabedoria é isso. Essas coisas me sabem muito bem. A vida me sabe muito bem. Você acorda e enche o peito desse ar gostoso da primavera que está chegando. Olha que sabor extraordinário, que força, que energia, que alegria, que bem. Que bênção poder estar aqui, nesse momento, com os companheiros, convivendo, percebendo a atenção, que é o sabor desse momento, e viver isso em profundidade, em extensão, sabe? Entregar sua alma, o seu ser, a esse sabor magnífico de vida, desse processo de relação que nos enriquece, que nos faz crescer, que nos coloca perante a vida. O espírita é otimista, é entusiasmado, né? O espírita é alegre, é feliz, porque é uma bênção maravilhosa você sentir o sabor de viver. E mesmo nesse mundo que é dito de provas, expiações, quantas cores, quantas luzes, quantos sabores, quantos sorrisos, quanto bem, quanta beleza. Nesse mundo que é chamado de provas e expiações, você passa os olhos pelos campos do mundo e vê os verdes, os amarelos, os azuis, os róseos. É lindo. Dá vontade de manhã bem cedo, quando a gente caminha, respirando esse ar balsâmico, dá vontade, se a gente fosse poeta, fazia um poema. Mas como eu não sou, pelo menos eu vou agradecer ao Pai por sentir esse gosto bom dessa luz, dessa cor, deste som, dos pássaros que cantam, do mar que vem beijar os meus pés na beira da praia. Sabor. Essa é a visão da sabedoria, que é a preparação desse homem que vive, afinal de contas, um verdadeiro amor. Então essa é a gênese do amor. Quando fala espírita, amai-vos. Para nós chegarmos a esse amor, isso passa por essas etapas. Então não é uma coisa que nasce meramente por acaso, mas nesse estágio evolutivo em que nós estamos querendo envelopar o cérebro no coração, esse é um processo de entendimento para que você chegue ao que nós chamamos de amor, profundo amor. Por favor. Então, visto esse processo, né, está o nosso irmão aí no salto quântico, vamos ver como é que a gente amadurece. Ou seja, do estágio que nós estamos, ainda imaturos, preliminares, né, começando, como é que amadurece o homem de bem? Por favor.
Então é uma escada, eu gosto muito dessas escadas, né? Aliás, a humanidade levou um bocado de tempo para construir escadas. E a escada é um dos lugares mais perigosos que existe no mundo. Existem estatísticas extraordinárias que mostram que depois das guerras, depois dos incêndios, os maiores índices de desencarnação acontecem em escadas. As pessoas se machucam muito, as pessoas têm muita dificuldade com escada. Mas essa é uma escada para a gente subir. E dizem que descer é muito pior do que subir. Então vamos tratar de subir. A escada, colocamos aqui o pensamento de Joana de Ângeles, o ser consciente, que mostra exatamente essa escalada para nós. Primeiro lá, nós temos a adquirir uma maturidade, não aparece bem, mas é maturidade afetiva. Então você tem que amadurecer os seus amores, amadurecer os seus afetos. Depois, nós temos a maturidade mental, arrumar a nossa mente, esse campo vibratório onde nós nos situamos. Depois, nós temos a maturidade moral, temos o amadurecimento, vamos subindo. E finalmente chegamos à maturidade social. Você, afinal, vai resolver o grave problema que falamos aqui no início. Resolvemos o problema da inteligência. Agora temos que resolver o problema da convivência. E é aqui, quando estivermos amadurecidos socialmente, que haverá uma convivência generosa, ordeira, feliz para a humanidade toda. Então vamos lá. A nossa Joana de Ângeles nos ensina: a maturidade afetiva vem da posição receptiva, egoísta, profundamente perturbadora e surge a necessidade de crescer e aumentar o círculo de amigos e as primeiras expressões do amor. Vamos começando a amadurecer o nosso afeto. Sai daquele exclusivismo, né? Daquela coisa que nós estamos centrados em nós mesmos e começa a abrir esse centro para as outras pessoas. Já está começando a crescer. Por favor. Diz Joana, a empatia, essa capacidade de você se colocar no lugar do outro. Né? A empatia tira o ser do seu primitivismo e então o homem começa a aprender a esquecer-se de si e a lembrar-se do próximo. Ou seja, se você se coloca no lugar do outro, o outro está lá com suas dores, com seus sofrimentos, suas angústias, suas frustrações, você sai dos seus cuidados e se coloca, como é que ele está sentindo? Existe um grande biólogo chileno chamado Maturana, e que ele fala dessa questão de maneira muito extraordinária, quando diz: você precisa olhar o outro como um legítimo outro, é a expressão que ele usa, um legítimo outro. É a primeira coisa, essa atitude de respeito perante o outro, com a sua leitura da vida, que é diferente da nossa, com a sua percepção, que é diferente da nossa percepção, com a sua vida, com a sua história, que é diferente da nossa. Respeitar o outro. Então chega aquela criatura com seus dramas, com as suas inquietações, com as suas dificuldades. A primeira coisa é respeitar, porque ele tem a sua história. Isso tem algum motivo, que para mim pode não ser um bom motivo, nem ser um relevante motivo, mas para ele é. Então vamos respeitar. E aí começa esse processo de amadurecer, inicia por essa posição empática, de aceitar o outro como um legítimo outro e se colocar no lugar dele. Depois, por favor, essa afetividade passa a ser um campo de batalha entre as paixões de posse e de renúncia, de domínio e de abnegação, seja na predominância da plena doação. Bhagavad Gita é um escrito muito antigo, que vem lá das escrituras da Índia. Bhagavad Gita chama-se A Canção do Mestre. E diz que o mestre chegou e tomou o jovem pela mão. Vamos caminhar nessa estrada. Mais uma vez, o caminho e a estrada. Vamos caminhar nessa estrada. E o jovem vai narrando a sua caminhada horrorizado. Ele olhou do lado esquerdo. Havia uma guerra, uma luta encarniçada, sangue para tudo quanto é lado, agressões, violências. Só que ele olha aquilo e verifica que ele conhece aquelas criaturas. Tem muita intimidade, ele ama aquelas criaturas, elas estão se matando, se destruindo, se digladiando. Que horror! Que luta terrível que eu estou vendo. Mas então ele olha para o lado direito e é uma outra batalha terrível. São outras criaturas com as quais ele tem muita intimidade, que ele conhece muito, que ele ama. Meu Deus do céu, como é que esses seres estão se digladiando dessa forma e eu estou caminhando aqui? Então diz o mestre para o aluno, né? Esta batalha, meu filho,
se passa dentro de você mesmo. Porque aqui dentro de você estão o orgulho, a ambição, a maldade, a incúria, a hipocrisia. Você convive com isso há milênios, há milênios. São teus íntimos. E na hora que você quer caminhar noutra direção, a luta começa. Porque essas coisas não cedem lugar pacificamente. Você não acaba com o orgulho pacificamente, com a vaidade. É preciso lutar. É isso, é o Bhagavad Gita. Nos ensina essa questão extraordinária. É disso que ela está falando, é um campo de batalha entre as paixões, a posse, a renúncia, domínio e abnegação, para que você se adapte a uma nova condição. Isso é a nossa maturidade afetiva. É o primeiro passo que nós vamos dar nessa caminhada gigantesca. Depois, por favor, Joana de Ângeles nos aponta a maturidade mental. E aí aparece que essa maturidade surge, olha, é racional, graças à compreensão. E eu levo o pensamento dos irmãos ao gráfico que apresentamos ainda há pouco, né? A compreender. Graças à compreensão de que a vida é cheia de significados, mas o seu sentido é a imortalidade. Ou seja, nós estamos presentes perante essa coisa magnífica. Nós fomos criados para a imortalidade. Nós somos simples ignorantes da origem. Nós vamos alcançar essa integridade com a divindade lá no futuro, que é para todos nós. Isso é extraordinário, é magnífico. Saber isso nos coloca numa posição de otimismo, de confiança, de energia, de força. Mas é preciso caminhar nessa direção, e não contrário a isso. O que nos leva, essa compreensão, nos tira um pouco desse campo mental voltado para os trilhos, desse campo mental voltado para a guerra, para as balas, para o foguetório, né? O campo mental que é meramente intelectivo. É um novo campo mental, que é intelectivo sim, mas é afetivo também. E que uma coisa não exclui a outra. É um novo campo mental de equilíbrio, de harmonia. Por favor. Então essa razão, compreensão, racional, né, proporciona a superação daquele fenômeno infantil da ilusão, né, da fantasia. Esse fenômeno é responsável pelo sofrimento quando se percebe a impermanência dos acontecimentos, das aspirações físicas. O professor Pastorino, espírito, escreveu um livro maravilhoso através do Divaldo, falando dessa impermanência, ou seja, dessa fatuidade, dessa coisa infantil a que nós nos lançamos, na ânsia do ganho, do poder, do mundo, do domínio. Isso é da infantilidade do espírito. A ânsia que deve existir em nós é da fraternidade, é da solidariedade, é da harmonia, é do amor. Aí acabam essas lutas todas que nós temos, essas guerras pessoais, essas guerras grupais, essas guerras mundiais, perde o sentido, porque amadurecemos numa outra compreensão. Nosso campo mental é outro. Por favor. Isso requer esse hábito do pensar. É indispensável. Pensar. Os filósofos antigos diziam isso. Penso, logo existo. E é preciso existir. Por isso é preciso pensar. Se você simplesmente é levado pelos acontecimentos, você não existe. Você é caminhado. É caminhado. É você que tem que caminhar. Para isso é preciso pensar, refletir nas cores, nas luzes, nos sonhos, nos amores, nas dores, nas agonias, na confiança, no amor, na caminhada. Pensar. A cada dia, acostumar a mente a pensar. De manhã cedo, sentar na beira da cama e fazer assim uma leitura do mundo. Pensar. Uma disposição do seu dia naquele mundo. É pensar. E ao terminar o dia, você senta na beira da cama, agradece o dia que teve e pensa, faz o balanço do que pensou, do que sentiu, do que fez. E se agrupa durante a noite para que, pensando como espírito, enquanto seu corpo descansa, você prepare um dia melhor para a nova alvorada que virá. Pensar, exercitar a mente e ampliar a compreensão, o discernimento. Por favor. Depois vem a nossa maturidade, a maturidade moral. A partir daí, estamos subindo a escada, né? Essa escala de valores rompe os limites das conveniências restritivas e interesseiras para apoiar-se nos códigos da ética universal, na lei divina, na lei natural. Essa é a lei
da profundidade, da essencialidade do ser. Por favor. Então compreende esse amadurecimento os limites da própria liberdade, ou seja, o meu direito e o direito do próximo. Nós estamos num momento em que todo mundo está pedindo direitos, mas é uma questão de perguntar, e os nossos deveres? O espírita, antes de exigir direitos, ele pergunta sempre, quais são os meus deveres? Quais as minhas obrigações? O que eu tenho que cumprir? Antes de exigir qualquer coisa, aliás, não é do nosso modo exigir nada, mas a nossa postura é, o que eu posso dar? Qual é a minha obrigação? Isso é maturidade moral. Então, 2 sensos morais surgem com a maturação. Aquele convencional, que é dado pelas conveniências, são as leis de cada tempo, né? E o verdadeiro, esse é imutável, né? De todas as eras. Lá está o decálogo, lá está o sermão da montanha, como Jesus falou. Essa é a lei que nós temos, não apenas que repetir, achando maravilhoso. Gandhi dizia que se perdesse tudo que se escreveu até hoje, mas salvasse o sermão da montanha, a partir daí tudo podia ser renovado. É verdade. Mas que não seja apenas uma belíssima obra literária, seja de fato um esforço nosso de cada dia para viver a mensagem. E quando nós fazemos isso, certamente estamos amadurecendo moralmente. Finalmente chegamos, por favor, como diz nossa Joana, à maturidade social. Isso diz que nós vencemos aquela parte anterior, que é indispensável, né? Nós tornamos realizados. E aí a sociedade toda cresce. E é muito interessante isso que o Espiritismo mostra o ser humano vibratório. É uma pergunta interessante. Onde é que você começa e onde é que você termina? Você está aí do lado da Zita. Onde é que você começa e onde começa a Zita? Na verdade, onde é que você começa, onde é que ela começa, não tem resposta. Nós todos, nesse momento, na verdade, nós somos uma estrutura de vibrações. É isso que nós somos. Então, suas vibrações estão misturadas com a dele, com a dela. Todos nós estamos profundamente misturados aqui nesse momento. Isso cria uma teia vibratória que nos envolve. E quando você imagina que para cada um de nós encarnados aqui, existe pelo menos 10 desencarnados, pelo menos 10, isso é uma teia vibratória gigantesca, e que essas criaturas estão ligadas a outras criaturas, como nós estamos ligados às nossas outras criaturas, a doutrina espírita nos mostra o ser vibratório. E a ideia do ser vibratório é que essa grande teia se alimenta das nossas vibrações. Vibrações boas criam ondas curtas. Quanto mais generosas são as vibrações, mais curtas são as ondas e mais longe elas vão e varrem essa teia de maneira fantástica que nossa inteligência não compreende e a nossa sensibilidade não é capaz de aceitar ainda claramente. Dizem que os espíritos superiores têm vibrações ultra microcurtas. Um doutor Bezerra de Menezes, ele é capaz de vibrar envolvendo cosmicamente todas as criaturas. Imagina Jesus Cristo, a vibração de nós não podemos nem imaginar. Falei imagina, não devia falar, porque não é impossível isso para nós, não é verdade? Mas cada um de nós é um ser vibratório, é disso que ele está falando. Quando você melhora, você afeta com as suas estruturas vibratórias, você afeta a sociedade da qual você participa. Quando uma pessoa melhora, a sociedade toda melhora. Ao mesmo tempo, quando uma piora, a sociedade toda piora. Então, como é que nós vamos alimentar a sociedade que nós vivemos, se não com ondas muito curtas, ondas do bem, ondas do perdão, ondas do amor, são ondas curtas. Enquanto isso, ondas do ódio. Isso que eu estou falando aos irmãos, e são demonstrações cientificamente comprovadas. Ondas de ódio, vocês podem fotografar, vocês todos devem ter visto na internet, aquele japonês, né, que fotografou a água em várias condições, bastava escrever determinados nomes que a água se modificava, o desenho se modificava, é isso mesmo. Existem pesquisas ainda mais profundas em laboratório, mostrando o ser vibratório e o que acontece quando essas vibrações saem de nós. Elas saem de nós e voltam para nós. Isso é uma coisa interessantíssima. Nós somos ao mesmo tempo emissores e receptores. Quando eu emito uma onda de bem, inevitavelmente o bem volta para mim. Quando eu emito uma onda de mal, inevitavelmente a dor, o sofrimento, a resposta à onda do mal. Isso é física.
Quem diz isso não é poeta, não é filósofo, não é médium, sabe, não é místico. Quem diz isso são os físicos, os químicos, os biólogos, grandes cientistas que são os maiores laboratórios do mundo, os maiores pesquisadores da universidade do mundo apontam para esse ser vibratório. Por isso, essa maturidade social está exigindo de cada um de nós esse reconhecimento de que nós podemos alimentar essa grande rede, essa grande teia com vibrações feitas de ondas curtas. Eu não sou capaz de ter uma onda padrão Bezerra de Menezes, mas a minha ondinha, né, de boa vontade eu vou colocar. Sabe, o meu pensamento do bem, a minha ternurazinha, ainda de quinta categoria, mas vou colocar. Porque um dia ela não vai voltar para mim e volta realimentada. Quando eu mando bem, o bem que volta para mim é maior do que aquele que eu mandei. Isso é que mostra a ciência, falando assim de maneira muito, muito calma, muito tranquila e muito para a gente compreender essas coisas. São as questões quânticas dessa nova relação para a nossa compreensão. Por favor, meu irmão. Então, trabalhando o autoconhecimento, foi o que nós falamos aqui, a autoaceitação, o autorrespeito, o homem torna-se harmônico no grupo, torna-se aglutinador, compreensivo, um líder natural, proporcionando bem-estar à sua volta e a alegria de viver. Essa é a proposta de vida para o espírita. Por favor. Então, vamos lá. Eu não perguntei quanto tempo eu podia falar, porque se deixar por mim, já acabou o tempo. Olha aí, pelo amor de Deus. Então, infelizmente, o tempo está certo, né? Mas está muito bem. Meus irmãos, vamos encerrar isso aqui, então, porque eu não quero passar do tempo, não. Nós tentamos, de alguma sorte, apresentar aos companheiros essa leitura espírita que nos leva a uma nova condição. Eu só queria passar um último slide, por favor. Vamos passando aqui. É esse aí. Só queria passar esse, por favor. O ser humano envolvido em amor, caridade e justiça. Veja, essa é a base. A justiça é o equilíbrio que a pessoa tem que conseguir. Existem dois vetores que verticalizam a criatura humana: o amor e a caridade. Não é por outro motivo que a doutrina espírita fala isso. Fora da caridade não há salvação. Mas você tem que ter um estribo firme para que essas coisas avancem. E o seu sentimento tem que estar assim. O valor caridade é o respeito, o valor justiça, respeito aos direitos do próximo. Por favor. Vamos lá. Os direitos naturais e os direitos adquiridos. O amor é o sentimento, é a predisposição de querer o bem do próximo. É o amor incondicional e o amor materno e filial, onde a gente aprende esse amor. Finalmente, a caridade é a manifestação. Então, se o amor é o sentimento, a caridade é a manifestação. Mas não assim, a caridade é o amor em movimento. É o amor que se desloca, é o amor que atua, né? O amor que atua, é a diferença de amor e caridade. A caridade é material e a caridade moral. Por favor. E aí, quando você faz isso, você está colocando, voltamos ao nosso chefe Siu, botando um coração no seu caminho. Há neste caminho um coração? Cabe aqui uma pergunta pequena, senão não vale a pena. Então, fazendo isso, olha, por favor, vamos lá. O coração começa a tomar conta do nosso ser. Passa pela nossa justiça, pela nossa caridade, pelo nosso amor, toma conta de nós. E a nossa vida, dia após dia, né, ela vai tendo esse crescimento, esse desenvolvimento. Nós estamos banhados. O nosso caminho não é o caminho da siderurgia. O nosso caminho é o caminho do amor. Não é? Então, quando isso acontece, por favor, nós realmente tomamos esse amor como dono da nossa vida. O nosso coração se efetiva. Há nesse caminho um coração, mas não é um coração meramente que sente, mas é um coração que compreende, um coração que luta, um coração que se esforça, um coração que ama efetivamente. E quando isso acontece, porque de fato ficou claro para nós, por favor, vem a lei de amor, de justiça, de caridade, engloba todas as virtudes, toda a ética e toda a moral. Eu acho que é para isso que a gente estuda a doutrina espírita. É para isso que a gente procura aprender o espiritismo e fazer com que ele seja a luz da nossa vida, mas também o coração do nosso tempo. Muito obrigado e muita paz.
Sejam sempre todos bem-vindos. E a maior felicidade que nós encontramos aqui é a presença não apenas daqueles que nos trazem o alento da mensagem de Jesus e do aprendizado, mas também o alento de saber que este local de encontro sempre é frequentado praticamente por todos os grupos espíritas de Campo Grande. E onde outras religiões também vêm até nós trazer-nos o alento da confraternização. Espíritas, batistas, adventistas, seixonoye, messiânicos, mormons, Assembleia de Deus e tantos outros. Além de todos os representantes, vamos dizer assim, do campo da arte, que se apresentam trazendo suas músicas, alentando os nossos corações e comemorando todos os sábados o nascimento de Jesus, que deveria ser todos os dias, mas no sábado nós fazemos essa comemoração. E nesta manhã, dentro de poucos instantes, deveremos ter aqui a banda do Comando Militar do Oeste, do CMO, deveremos ter também o coral da Associação dos Professores de Campo Grande, do Estado, e também o Marco Polo e o pai dele, Serzósimo. Então, eu vou passar para o encerramento, para que o nosso companheiro Lobo, já que hoje os militares estão aqui, né? Tantos militares, né? Que ele faça a prece de agradecimento e de encerramento. O Lobo é o presidente da Cruzada dos Militares Espíritas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos. Vamos orar. Elevar nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai Criador. A Jesus o Cristo, comandante supremo do Exército da Paz. Aos seus mensageiros, notadamente, os bons espíritos aqui presentes, aos nossos anjos de guarda, agradecendo por este momento de paz, este momento de amor, este momento de luz, este momento em que, através Coronel César Reis do Barcelli, recebemos tantos conhecimentos, Senhor, que eles possam permanecer vivos nas nossas inteligências, como luz, iluminando as nossas consciências, as nossas mentes, os nossos corações, e reverberarem pelas nossas mãos, através da caridade. Que saiamos daqui, meus irmãos queridos, com a certeza absoluta, inequívoca e inquestionável de que esta luz nos farão ter a consciência reta, o coração que ama e as mãos que trabalham. Que assim seja, graças a Deus. Este evento foi transmitido pela Rádio Portal da Luz, que é de Dourados, que está aqui o Luiz e a Dilene, com toda a boa vontade, para que outras pessoas também no país pudessem ter acesso a estas palavras. O mundo todo. Um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou uma
uma canção que diz: eu levo a vida cantando, ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, ai lo. Passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu levo a vida cantando, ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, ai lo. Rádio